O Brasil muitas vezes esquece, mas a Venezuela já foi considerada a joia da coroa da América Latina. Até os anos 70, o país era um dos mais ricos do continente, sustentado por uma produção absurda de petróleo. Só para ter uma ideia, enquanto o Brasil ainda engatinhava na industrialização, a Venezuela ostentava indicadores sociais semelhantes aos de países europeus. Caracas recebia estrangeiros, turistas e executivos. A elite venezuelana frequentava Miami como quem ia ali na esquina. Tudo isso, claro, financiado pelo ouro negro. E adivinha quem sempre esteve de olho nesse petróleo? Os Estados Unidos. Durante décadas, Washington tratou a Venezuela quase como um posto avançado de combustível. Grandes empresas americanas controlavam refinarias, participavam da extração e, em troca, mantinham uma relação relativamente estável com os governos locais. Era uma relação de dependência mútua. A Venezuela exportava petróleo barato, e os Estados Unidos garantiam mercado e apoio político. Mas o mundo mudou. Na virada do século, Hugo Chávez assumiu o poder e começou a dar um giro de 180 graus nessa parceria. Nacionalizou refinarias, aumentou os impostos sobre companhias estrangeiras e começou a usar o petróleo como arma política. Não demorou muito para os Estados Unidos passarem a enxergar a Venezuela como um problema, e não mais como um parceiro. E aqui entra um detalhe importante que a imprensa brasileira quase nunca comenta: Chávez surfou na alta do petróleo nos anos 2000. Com o barril passando de $100, ele encheu os cofres e financiou programas sociais massivos. Isso lhe deu popularidade e garantiu a narrativa de que o socialismo funcionava. Mas tudo isso dependia de uma única coisa: o preço internacional do petróleo. Quando os valores despencaram, lá por 2014, o castelo de cartas começou a ruir. É nesse cenário que Nicolás Maduro assume. Sem o carisma de Chávez, sem a mesma força política e já com um país endividado até o pescoço. O que restou? Repressão interna, perseguição a opositores e uma aproximação cada vez maior com potências que também desafiam os Estados Unidos, Rússia, China e Irã. Ou seja, de aliado estratégico, a Venezuela virou inimiga declarada. E não apenas por ideologia, mas porque está na encruzilhada do jogo global de energia. Se os Estados Unidos controlam novamente o petróleo venezuelano, eles garantem uma reserva estratégica gigante, colada na América Latina, a poucos dias de navio do Golfo do México. E é aqui que entra o detalhe explosivo: para um bolsonarista patriota, não dá para ignorar que essa disputa não é só lá fora. Ela respinga no Brasil diretamente. Cada sanção, cada ameaça, cada movimentação militar americana na fronteira venezuelana significa uma pressão a mais sobre o nosso país. E não apenas pelo petróleo. Estamos falando de fronteira seca na Amazônia, de refugiados cruzando Roraima, e até de possíveis provocações militares em território vizinho. Em resumo, o histórico mostra o seguinte: os Estados Unidos nunca largaram a Venezuela. Eles apenas se afastaram quando não estavam no controle. Agora, com o mundo mergulhado em crises energéticas e guerra na Ucrânia, é natural que Washington volte os olhos com mais força para Caracas. A diferença é que hoje a Venezuela não está mais isolada, mas sim apoiada por potências que rivalizam diretamente com os Estados Unidos. E se essa corda arrebentar, patriota, o Brasil estará no meio do furacão, goste ou não. Amigos e patriotas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Antes de entrarmos nesse assunto de hoje, eu peço de coração que você já se inscreva e ative o sininho das notificações. Isso é fundamental para que esse tipo de conteúdo, que a grande mídia não tem coragem de trazer, chegue até você sem censura e sem manipulação. Nosso espaço ainda é pequeno, mas com a força de cada um que acredita no Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, podemos crescer e formar uma comunidade de patriotas vigilantes. Então não esqueça, se inscreve agora, porque o tema de hoje é explosivo e pode mudar o futuro da nossa região. E eu começo te fazendo uma pergunta direta: e se os Estados Unidos atacarem a Venezuela hoje? O que isso significaria para o Brasil, para a sua vida, para o preço da gasolina que você coloca no carro, para a comida que chega na sua mesa e até para a segurança nas nossas fronteiras? Muita gente acha que geopolítica é algo distante, coisa de diplomata, de general ou de livro de história. Mas não. Cada movimento desses grandes países impacta diretamente no bolso do trabalhador brasileiro. Quem tem mais de 45 anos sabe muito bem do que estou falando. Você viveu o choque do petróleo lá atrás, nos anos 70, lembra? Quem já estava adulto naquela época recorda das filas nos postos de combustível, da inflação disparando, do governo decretando medidas de emergência. Pois, a história pode se repetir, e pior, pode se repetir bem aqui na nossa porta. Hoje, os sinais de tensão são claros. O governo de Joe Biden está pressionado internamente, crise de popularidade, economia enfraquecida, eleições batendo na porta. E, historicamente, quando os Estados Unidos precisam distrair a opinião pública, uma ação militar fora de casa costuma aparecer como solução. O alvo da vez? A Venezuela de Nicolás Maduro, que apesar da miséria em que mergulhou seu povo, ainda tem a maior reserva de petróleo do planeta. Agora, presta atenção, um ataque americano à Venezuela não é apenas uma guerra distante, entre Washington e Caracas. É uma bomba geopolítica que explode na América do Sul inteira, e o Brasil é o país que mais pode sentir os estilhaços. E não sou eu quem está dizendo isso apenas por opinião. Documentos de defesa nacional dos próprios Estados Unidos já colocam a Amazônia e as fronteiras com a Venezuela como áreas de interesse estratégico.
E quando eles falam em interesse estratégico, patriota, você sabe muito bem o que significa. Então, nesse vídeo, nós vamos destrinchar essa questão em detalhes. Vamos falar da história da relação Estados Unidos-Venezuela, do petróleo como arma de guerra, do risco real para a fronteira norte do Brasil, dos impactos concretos no preço da gasolina, da aposentadoria, da classe média brasileira e do futuro da nossa soberania. Vamos analisar também como a esquerda no Brasil enxerga essa crise e o que seria diferente se Bolsonaro estivesse na presidência hoje. Esse é um vídeo longo, dividido em blocos, porque você merece profundidade, não manchetes vazias. Ao longo da análise, vou trazer comparações históricas que você viveu e dados concretos que mostram a gravidade do momento. E quero que você fique comigo até o fim, porque a conclusão não é apenas uma opinião, é um chamado à ação, à vigilância e à união de todos os patriotas que não aceitam ver o Brasil sendo jogado à margem da história. Então vamos juntos, bloco a bloco, para entender o que pode estar acontecendo hoje, nesse exato momento, nas relações entre Estados Unidos e Venezuela, e como isso pode transformar a vida de cada brasileiro. Patriota, antes de falar de canhões, tanques e aviões, precisamos entender qual é a munição mais poderosa dessa disputa: o petróleo. Sim, esse líquido preto que move carros, indústrias e até exércitos é o verdadeiro motor da geopolítica mundial. E quando falamos da Venezuela, estamos falando da maior reserva comprovada de petróleo do planeta. São mais de 300 bilhões de barris no subsolo, um número que supera até a Arábia Saudita. Agora pense comigo, você acha que uma potência como os Estados Unidos deixaria esse tesouro cair totalmente nas mãos de rivais como China, Rússia e Irã? Claro que não. Washington pode até pregar democracia, direitos humanos e liberdade, mas na prática a lógica é simples: garantir acesso seguro às fontes de energia. A história prova isso. Foi pelo petróleo que os Estados Unidos se envolveram no Oriente Médio por décadas. O Iraque, por exemplo, sofreu uma invasão em 2003 sob o pretexto de armas de destruição em massa que nunca apareceram. No fim, o que se consolidou foi a presença militar americana em uma região vital para abastecer seus aliados e sua própria economia. Com a Venezuela a situação é ainda mais tentadora. Primeiro, pela proximidade geográfica. Em poucas horas de navio ou avião, o petróleo venezuelano pode chegar ao coração industrial dos Estados Unidos. Segundo, porque o país vizinho ao Brasil possui petróleo pesado, que é justamente o tipo de combustível necessário para certas refinarias americanas. Ou seja, não é apenas uma questão de abundância, mas de necessidade estratégica. E aqui entra a guerra moderna. Hoje, não se conquista mais territórios apenas com soldados. Conquista-se com sanções econômicas e bloqueios financeiros. Desde 2017, os Estados Unidos vêm apertando o cerco à Venezuela, proibindo empresas americanas de negociar diretamente com a PDVSA, a estatal venezuelana de petróleo, e congelando ativos do país no exterior. O objetivo é simples: sufocar a economia até que o regime de Maduro imploda. Mas Maduro não está sozinho. Rússia, China e Irã abriram linhas de crédito, enviaram técnicos, ajudaram na exportação clandestina e, em troca, passaram a garantir parte da produção. Resultado: a Venezuela se tornou um campo de batalha silencioso entre potências globais. E é aqui que a coisa esquenta para nós, brasileiros. Porque quando o petróleo vira arma de guerra, os reflexos batem direto na bomba de gasolina e no botijão de gás aqui no Brasil. Um ataque americano à Venezuela pode derrubar temporariamente a produção, elevar os preços internacionais e encarecer o custo de vida da nossa população. Quem viveu os picos de 2018 e 2022 lembra como o combustível caro impacta tudo: transporte, alimentos, energia. Outro ponto: a moeda de poder. Hoje, parte das negociações venezuelanas já é feita em yuan, moeda chinesa, e em rublos, moeda russa. Isso desafia diretamente o dólar, que ainda é a moeda dominante no comércio internacional. Para Washington, permitir que a Venezuela vire um bastião anti-dólar no quintal da América é impensável. E aqui entra um detalhe crucial: uma intervenção americana não seria apenas sobre petróleo, mas também sobre manter o dólar como rei global. Resumindo, patriota, o petróleo da Venezuela não é só energia. É poder. Quem controla esse petróleo controla uma parte importante da economia mundial e ganha vantagem no tabuleiro global. Para os Estados Unidos, deixar esse poder nas mãos de Maduro, apoiado por Putin e Xi Jinping, é um risco inaceitável. E o Brasil? Nosso país, infelizmente, fica numa posição vulnerável. Dependemos de importações, sofremos com a volatilidade dos preços e temos uma fronteira imensa com a Venezuela. Ou seja, se os Estados Unidos apertarem o gatilho, nós sentiremos a explosão no bolso antes mesmo de ver qualquer tanque cruzando a fronteira. Patriota, todo grande conflito começa antes do primeiro tiro. As movimentações são discretas, mas quem acompanha a geopolítica consegue ler os sinais. E, nos últimos meses, os sinais de que os Estados Unidos podem estar preparando uma ação militar contra a Venezuela se multiplicaram. Primeiro ponto: exercícios militares na região do Caribe. Desde 2023, a Marinha dos Estados Unidos tem intensificado sua presença no Mar do Caribe, realizando treinamentos conjuntos com países aliados como Colômbia, Guiana e até alguns caribenhos menores. Oficialmente, são exercícios de combate ao narcotráfico. Mas, patriota, quem conhece o manual militar sabe, isso é ensaio geral para uma possível intervenção. Segundo ponto: movimentação de tropas especiais.
O Comando Sul dos Estados Unidos, SOUTIM, responsável por operações na América Latina, já deslocou grupos de forças especiais para bases na Colômbia e em Aruba, território holandês a apenas 30 quilômetros da costa venezuelana. São unidades de elite, treinadas em operações de infiltração rápida. Isso não é defesa contra traficante de cocaína, é preparação para cortar a cabeça do regime de Maduro em caso de ataque relâmpago. Terceiro ponto, retórica política. Washington aumentou a pressão diplomática. Autoridades americanas voltaram a falar de restaurar a democracia na Venezuela e de garantir eleições livres. Esse discurso, patriota, é a senha clássica que precede ações militares. Foi assim no Iraque, foi assim na Líbia, e está sendo preparado de novo aqui no nosso quintal. Quarto ponto, alianças regionais. A Colômbia, tradicional parceira dos Estados Unidos, está numa posição ambígua, mas não esconde a desconfiança em relação a Maduro. Já a Guiana, que recentemente descobriu reservas gigantes de petróleo no mar, tem disputas territoriais históricas com a Venezuela. Os Estados Unidos não perderiam a chance de apoiar a Guiana nessa briga, até para legitimar uma eventual ofensiva. E o detalhe que muitos ignoram, a Venezuela também está se armando. Relatórios de inteligência indicam que Maduro recebeu recentemente carregamentos de drones iranianos e sistemas antiaéreos russos. Isso significa que qualquer ataque americano não será passeio no parque. Será uma guerra de alta intensidade, com risco de derramar muito sangue. Agora, o que o brasileiro precisa entender é o seguinte: um ataque americano não ficaria restrito ao território venezuelano. As consequências se espalhariam pela região, e o Brasil estaria diretamente exposto. Por quê? Porque nossa fronteira com a Venezuela é enorme e vulnerável, especialmente em Roraima. Imagine dezenas ou centenas de milhares de refugiados cruzando a fronteira em questão de dias. Nosso sistema de saúde, segurança e assistência social, já sobrecarregado, colapsaria. Outro ponto crítico: a Amazônia. Um conflito desse porte abriria espaço para infiltração de grupos criminosos e até guerrilheiros tentando se esconder no território brasileiro. Não é ficção, é realidade. Já temos facções como o PCC e Comando Vermelho atuando na região de fronteira. Um cenário de guerra poderia fortalecer esses grupos, transformando parte da Amazônia em terra sem lei. E aqui, patriota, entra a visão bolsonarista. Só um Brasil forte, com forças armadas respeitadas, pode enfrentar um cenário desses. Mas o que vemos hoje? Um governo fraco, que prefere bajular ditaduras socialistas do que defender a soberania nacional. Enquanto isso, o risco cresce. Em Washington, a narrativa já está pronta. Em Caracas, Maduro se brinda com Putin e Xi Jinping. E no meio disso tudo está o Brasil, exposto como nunca. O que pode acontecer em questão de horas é um efeito dominó: ataque americano, colapso venezuelano, crise migratória no Brasil e instabilidade política interna. Não se engane, o jogo militar já começou. A única dúvida é quando a primeira bomba vai cair. Patriota, uma coisa é assistir à guerra pelo noticiário, outra é sentir a guerra bater na sua porta. E é exatamente isso que pode acontecer se os Estados Unidos atacarem a Venezuela. O Brasil não terá como ficar de fora, mesmo que não dispare um tiro. O impacto será direto, imediato e profundo. A fronteira esquecida Brasil-Venezuela tem mais de 2.200 quilômetros de extensão, grande parte na Amazônia. São regiões de selva densa, difícil acesso, praticamente sem presença do Estado. Qualquer deslocamento de tropas, contrabandistas ou refugiados pode passar despercebido. E aqui está a primeira vulnerabilidade: o Brasil não tem infraestrutura militar nem logística para segurar uma pressão desse tamanho. Em Roraima, o município de Pacaraima já vive uma crise constante com a entrada de venezuelanos desde 2016. Se até agora recebemos cerca de 400 mil refugiados, imagine o que aconteceria em caso de guerra. Esse número pode dobrar em meses, talvez semanas. São famílias inteiras fugindo da fome, da violência e, agora, das bombas. O Brasil teria condições de absorver isso? Claro que não. 2. O peso sobre os serviços públicos. Hospitais em Boa Vista já estão sobrecarregados. Escolas em cidades de fronteira não conseguem atender nem os brasileiros, quanto mais crianças estrangeiras. Programas sociais federais mal dão conta da população nacional. Uma nova onda migratória empurraria nosso sistema para o colapso. Quem paga essa conta, patriota? O povo brasileiro. Você, que já enfrenta filas no SUS, você que já paga caro no mercado, você que vê a segurança pública desmoronar. 3. Ameaça à soberania. E aqui está o ponto mais grave: quando um país não consegue controlar sua fronteira, perde parte da sua soberania. Se tropas americanas avançarem pelo Caribe e pelo território colombiano, se a Venezuela reagir com apoio russo ou chinês, o Brasil se verá pressionado a escolher um lado. Ficaremos com os Estados Unidos, que sempre trataram a América Latina como quintal. Ou com a Venezuela, que hoje é ditadura socialista aliada de inimigos históricos do Ocidente. Essa escolha não é simples, patriota, mas a pior posição é a neutralidade sem preparo. Se o Brasil não tiver postura firme, acabará sendo arrastado pela maré, sem poder de decisão. Foi exatamente o que aconteceu com países pequenos durante a Segunda Guerra Mundial. Quem não tinha soberania militar virou corredor de passagem, terra de ninguém. 4. Infiltração criminosa. Outro risco enorme é a infiltração de criminosos e grupos armados. Facções brasileiras já operam em território venezuelano e colombiano.
Um cenário de guerra seria terreno fértil para tráfico de armas, drogas e até para o crescimento de guerrilhas transnacionais. O norte do Brasil poderia virar palco de confronto entre facções, milícias estrangeiras e até mercenários. 5. O custo econômico. Não podemos esquecer o impacto econômico. O fechamento da fronteira afetaria o comércio regional, a energia elétrica, parte de Roraima depende de linhas vindas da Venezuela, e até o preço de alimentos. O caos migratório aumentaria a pressão sobre programas sociais, forçando o governo a gastar mais no momento em que já estamos endividados até o pescoço. O olhar patriota é aqui que precisamos pensar com a cabeça fria. Um bolsonarista patriota sabe que soberania não se negocia. Precisamos de forças armadas preparadas, com presença na fronteira, com recursos para controlar quem entra e quem sai. Precisamos de diplomacia firme, que deixe claro que o Brasil não aceitará tropas estrangeiras em território nacional sem autorização. Mas o que temos hoje, patriota? Um governo que se ajoelha diante de ditaduras socialistas, que não investe em defesa e prefere gastar bilhões em emendas parlamentares do que em infraestrutura de fronteira. É essa fragilidade que pode transformar o Brasil no maior perdedor em caso de guerra na Venezuela. Não é exagero, se a bomba cair em Caracas, o estilhaço vai acertar Boa Vista, Manaus e até Brasília. O futuro da nossa soberania pode ser decidido não em Washington nem em Caracas, mas na fronteira esquecida de Pacaraima. Patriota, não se engane, nenhuma guerra é apenas por petróleo, território ou dinheiro. Sempre há um discurso ideológico para justificar cada movimento. E no caso da Venezuela, o embate é claro. De um lado, os Estados Unidos, que se apresentam como defensores da democracia liberal, do livre mercado e da liberdade individual. Do outro, a Venezuela de Nicolás Maduro, herdeira do chavismo, sustentada pelo socialismo bolivariano, pelo autoritarismo e pela retórica anti-americana. O discurso americano. Os Estados Unidos têm um histórico. Sempre que vão intervir, precisam vestir a capa de salvadores da liberdade. Foi assim no Iraque, no Afeganistão, na Líbia. Antes de cada bomba, vem o discurso de levar democracia e acabar com ditaduras. É o que vemos de novo agora. Autoridades americanas falam em garantir eleições limpas na Venezuela, proteger os direitos humanos e acabar com a corrupção do regime de Maduro. Mais, patriota, sabemos que isso é só a maquiagem. O que está por trás é o interesse econômico e estratégico. O discurso democrático serve para convencer a opinião pública, principalmente a americana, de que vale a pena gastar bilhões numa guerra. 2. O discurso bolivariano. Do outro lado, temos Maduro, que se vende como sucessor de Chávez e guardião do socialismo bolivariano. Ele diz lutar contra o imperialismo yankee, defender a soberania da América Latina e proteger os pobres. Essa retórica, patriota, é velha conhecida nossa, é o mesmo discurso de quem defende ditaduras cubanas, regimes comunistas e projetos totalitários travestidos de justiça social. Detalhe é que, enquanto grita contra os Estados Unidos, Maduro oprime seu próprio povo, persegue opositores, prende jornalistas e transforma a Venezuela num campo de concentração disfarçado de país. Hoje, mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram, o maior êxodo da história recente da América Latina. Essa é a realidade do socialismo na prática. 3. O embate de narrativas. No fundo, esse conflito é também um choque de narrativas. Os Estados Unidos dizem, estamos defendendo a liberdade contra a tirania socialista. Maduro diz, estamos resistindo ao imperialismo que quer roubar nossas riquezas. Ambas as narrativas são parciais, ambas têm segundas intenções, mas ambas funcionam. Para os americanos, é uma forma de manter a hegemonia. Para Maduro, é a única forma de se manter no poder, transformando a luta contra os Estados Unidos em justificativa para sua ditadura. 4. O risco para o Brasil. E o Brasil, patriota? É aqui que a coisa fica perigosa. Porque nosso governo atual, ao invés de se alinhar com a democracia, prefere flertar com o bolivarianismo. Prefere posar ao lado de ditadores, chamar Maduro de parceiro e ignorar a tragédia humanitária da Venezuela. Isso enfraquece a nossa posição no cenário internacional e pode até colocar o Brasil no alvo de sanções indiretas, caso seja visto como cúmplice do regime chavista. Além disso, esse alinhamento ideológico nos deixa vulneráveis. Se os Estados Unidos atacarem e o Brasil não tiver clareza em sua postura, poderemos ser tratados como país neutro fraco, ou pior, como simpatizante de ditadura. Isso comprometeria nossas relações comerciais, nossos acordos diplomáticos e até nossas exportações. 5. O olhar patriota. Para o patriota bolsonarista, a lição é cristalina, não existe socialismo que funcione. A Venezuela é prova viva disso. Um país rico em petróleo, rico em recursos, transformado num deserto de miséria. E agora, para manter-se no poder, Maduro se escora em potências estrangeiras que nunca tiveram interesse no bem-estar do povo venezuelano, mas apenas em usar o país como peão contra os Estados Unidos. Enquanto isso, os americanos, por mais que hajam com interesse, ao menos mantêm uma lógica de mercado, de liberdade, de prosperidade. Não são santos, longe disso. Mas entre a tirania socialista e a democracia ocidental, a escolha é evidente para quem valoriza a liberdade e a soberania. Patriota, até aqui falamos dos Estados Unidos e da Venezuela. Mas não dá para entender esse conflito sem olhar para os dois gigantes que estão nos bastidores, China e Rússia. Se os Estados Unidos são a potência militar e econômica dominante no Ocidente, a China e a Rússia são as forças que tentam, a todo custo, desafiar essa hegemonia e redesenhar o mapa de poder mundial.
E adivinha qual palco eles escolheram para avançar suas peças? Exatamente, a América Latina, com a Venezuela como laboratório. A Rússia e seu braço militar. Desde a época de Chávez, a Rússia se infiltrou na Venezuela. Vendeu caças Sukhoi, helicópteros, tanques, sistemas antiaéreos e até enviou assessores militares para treinar o exército chavista. Isso não foi caridade. Foi estratégia. Moscou precisava de um aliado na região para cutucar os Estados Unidos em seu quintal. Assim como Washington apoia países próximos à Rússia, como Ucrânia e Polônia, Putin usa a Venezuela como forma de dizer: vocês também têm vulnerabilidades no hemisfério sul. Em 2018, lembra, patriota? Bombardeiros russos capazes de carregar armas nucleares pousaram em Caracas, como um recado direto para Washington. Isso foi simbólico, mas mostrou o grau de atrevimento russo. 2. A China e seu braço econômico. Enquanto a Rússia joga pesado no campo militar, a China atua no econômico. Pequim é hoje o maior credor da Venezuela, que deve mais de 60 bilhões de dólares aos chineses. Em troca, a Venezuela paga com petróleo. Mas não é só isso. A China investiu em telecomunicações, infraestrutura e até em monitoramento social. O sistema de vigilância da Venezuela, que controla comida, subsídios e até acesso a serviços básicos, foi inspirado no modelo chinês de crédito social. Ou seja, Maduro não apenas copiou a ditadura econômica, mas também importou a ditadura tecnológica. 3. O tabuleiro geopolítico. Patriota, entenda, a Venezuela é muito mais do que petróleo. Ela é uma peça no tabuleiro global. Para a Rússia, serve como provocação militar. Para a China, como acesso a recursos estratégicos e laboratório de influência. Para os Estados Unidos, é questão de segurança nacional. Eles não podem aceitar inimigos armando e financiando ditaduras no continente americano. Essa disputa é o retrato da chamada Nova Guerra Fria. De um lado, o bloco liberal ocidental. Do outro, o bloco autoritário sino-russo. A Venezuela está bem no meio. 4. E o Brasil nessa história? Aqui é onde o alerta acende, patriota. O Brasil, por causa de governos que flertam com o comunismo, pode se tornar alvo de penetração dessas potências. Já temos indícios: a presença chinesa em portos estratégicos, na energia, na tecnologia 5G. E a simpatia de setores do governo atual pela Rússia e por Maduro não ajuda em nada. O Brasil corre o risco de ser empurrado para o lado errado da história, servindo de base de influência para regimes autoritários. Isso traria consequências graves: desconfiança de investidores ocidentais, sanções econômicas indiretas e, pior ainda, fragilidade de soberania. 5. A visão patriota. Um verdadeiro patriota sabe que a independência do Brasil depende de não ser colônia nem dos Estados Unidos, nem da China, nem da Rússia. Mas também sabe que o caminho do socialismo bolivariano nos arrasta direto para os braços de ditaduras estrangeiras. Se não ficarmos atentos, a conta vai cair no bolso do trabalhador brasileiro: inflação, recessão e perda de empregos. O que começa como guerra na Venezuela pode terminar como crise dentro do nosso lar. Patriota, agora é hora de olhar para o nosso próprio quintal. Diferente dos Estados Unidos, que estão a milhares de quilômetros da Venezuela, o Brasil é vizinho direto. Temos uma fronteira de quase 2.200 quilômetros com a Venezuela, cortando o estado de Roraima, uma região já fragilizada em termos de infraestrutura, segurança e presença do Estado. Isso nos coloca numa posição delicada: qualquer faísca que estourar por lá pode chegar direto ao nosso território. O impacto militar na fronteira. Se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, a primeira reação de Maduro será militarizar suas fronteiras. Tropas, tanques e artilharia podem ser deslocados para intimidar o Brasil, principalmente se houver suspeita de que apoiamos Washington. Não é exagero, patriota. Em 2019, quando o Brasil tentou enviar ajuda humanitária a pedido da oposição venezuelana, Maduro mandou fechar a fronteira em Pacaraima. Tropas armadas foram posicionadas, e houve confronto direto com civis que tentavam atravessar. Imagine isso numa escala ainda maior, em plena guerra. Além disso, há o risco de guerrilhas e milícias ligadas ao chavismo atravessarem para o Brasil. Essas facções poderiam usar nossa selva como esconderijo, como já fazem narcotraficantes e grupos criminosos da Colômbia. 2. O impacto migratório. Mas o maior desafio imediato para o Brasil será o êxodo humano. Hoje já temos mais de 400 mil venezuelanos refugiados vivendo em território brasileiro, concentrados principalmente em Roraima. Essa entrada maciça de imigrantes já sobrecarregou hospitais, escolas e serviços básicos. Agora, imagine em caso de guerra, milhões de venezuelanos poderiam tentar cruzar a fronteira em busca de refúgio. Seria uma crise humanitária sem precedentes para o Brasil. Roraima, com pouco mais de 600 mil habitantes, não teria estrutura para suportar essa pressão. E quem pagaria a conta, patriota? O contribuinte brasileiro. Seriam bilhões de reais em assistência, segurança, programas sociais e infraestrutura emergencial. Uma carga que viria diretamente sobre nossos ombros. 3. A Operação Acolhida. Vale lembrar que o Exército Brasileiro já atua na fronteira através da Operação Acolhida, que organiza o fluxo de imigrantes venezuelanos. É uma missão nobre, mas limitada. Em caso de guerra, a operação precisaria ser multiplicada por 10, exigindo muito mais tropas, muito mais recursos e muito mais logística. Isso sem falar no risco de infiltração. Entre os refugiados de boa-fé, poderiam entrar agentes chavistas, criminosos ou até espiões.
Patriota, não podemos ser ingênuos. Numa guerra, o inimigo sempre busca se infiltrar na retaguarda do adversário. 4. A vulnerabilidade de Roraima. Roraima é o estado mais frágil do Brasil em termos de defesa. Não temos grandes contingentes militares fixos ali, nem bases aéreas de grande porte. Isso significa que, em caso de conflito, seria necessário deslocar rapidamente tropas do Sudeste e do Centro-Oeste para reforçar a fronteira. Uma operação cara, complexa e demorada. Além disso, Roraima depende quase totalmente de energia elétrica vinda de fora. Basta lembrar do apagão de 2019, quando a interligação com a Venezuela foi cortada e o estado ficou vulnerável. Esse tipo de dependência mostra como estamos expostos. 5. O olhar patriota. Patriota, esse cenário nos mostra duas coisas. Primeiro, que a nossa fronteira norte não pode continuar abandonada. Precisamos de investimento em defesa, em presença militar e em infraestrutura. Segundo, que o Brasil não pode brincar de neutralidade frouxa. Se não tivermos clareza na nossa postura, seremos tratados como terra de ninguém, vulnerável tanto ao socialismo chavista quanto ao imperialismo estrangeiro. Se a guerra explodir, a Venezuela vira o epicentro. Mas o primeiro país a sentir as ondas de choque será o Brasil. Não por acaso, Roraima já é chamado de porta de entrada da crise humanitária. Patriota, chegamos ao fim dessa reflexão profunda sobre a possibilidade de um ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Foram muitos pontos levantados: a crise interna do chavismo, o papel da geopolítica global, os impactos diretos sobre o Brasil em termos econômicos, militares e migratórios. Agora, precisamos responder à pergunta mais importante: qual é o nosso dever como brasileiros patriotas diante desse cenário? 1. O Brasil no tabuleiro global. O Brasil não pode se iludir, somos peça importante nesse tabuleiro. Estamos na linha de frente da crise, dividimos fronteira direta com a Venezuela e temos a maior economia da América do Sul. Ou seja, gostemos ou não, qualquer movimento de guerra ali inevitavelmente respinga aqui. Os Estados Unidos podem se dar ao luxo de bombardear à distância. Já nós não temos essa opção. Nosso território é a linha de contato, nossa população é quem sente o impacto. Isso exige do Brasil uma postura firme e clara, nem submissão cega a Washington, nem alinhamento automático ao chavismo. 2. O risco da omissão. Muitos dirão, mas o Brasil pode simplesmente se omitir, ficar de fora. Isso é uma ilusão perigosa. A omissão é o convite para ser atropelado. Foi assim com países europeus que tentaram ficar neutros em conflitos mundiais, mas acabaram invadidos ou usados como corredores de guerra. Se o Brasil se omitir, perderá espaço de decisão, será tratado como mero território de passagem e verá sua soberania ser desrespeitada. Patriota, neutralidade frouxa não é paz, é submissão. 3. O que significa ser patriota nessa hora? Ser patriota, diante de um cenário de guerra, significa 3 coisas: defender a soberania nacional. O Brasil não pode ser usado como palco de guerra por potências estrangeiras, nem pode ser invadido pela ideologia chavista. Proteger o povo brasileiro, principalmente os mais pobres, que seriam os primeiros a sofrer com migração em massa, colapso de serviços e inflação. Reforçar o exército, não podemos mais aceitar cortes e sucateamento das forças armadas. Em tempos de crise, só o braço forte militar garante nossa segurança. 4. O despertar do gigante. O Brasil, patriota, é chamado de gigante adormecido. Talvez essa crise seja justamente o momento do despertar. Não podemos continuar deitados eternamente em berço esplêndido enquanto o mundo se reorganiza. É hora de mostrar que temos voz própria, que somos líderes da América do Sul e que sabemos defender nossos interesses. E aqui está a verdade que a esquerda não quer admitir. Sem um governo patriota, alinhado aos valores de Deus, família e liberdade, o Brasil não terá forças para se impor nesse cenário. 5. O chamado à vigilância. O que vem pela frente pode ser turbulento. Hoje pode ser a Venezuela, amanhã pode ser outro vizinho, e depois pode bater a nossa própria porta. Por isso, patriota, é hora de ficar atento, de se informar, de não cair na narrativa fácil da mídia esquerdista, que sempre tenta vender o Brasil como coadjuvante da história. Nós não somos coadjuvantes. Somos protagonistas. E só seremos respeitados se tivermos coragem de agir como tal. 6. A responsabilidade do cidadão. Muitos pensam, mas o que eu, simples cidadão, posso fazer? A resposta é clara. Primeiro, informar-se e informar os outros. Compartilhe análises sérias, não deixe que apenas a narrativa da grande mídia domine o debate. Segundo, pressionar os políticos. Deputados e senadores precisam sentir a voz do povo. Eles são cobrados de tudo, mas precisam ouvir que soberania nacional não é moeda de troca. Terceiro, fortalecer a base patriótica. Seja nas ruas, nas igrejas, nas redes sociais, onde for, mantenha a chama da liberdade acesa. 7. A lição final. Patriota. A lição que fica é esta: o Brasil não pode se esconder. Se a guerra vier, teremos que decidir de que lado estamos. Mas mais importante do que escolher lados externos, é não esquecer de que o nosso verdadeiro lado é o Brasil. Tudo que discutimos até aqui, economia, fronteira, exército, migração, se resume a uma coisa: defender o Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Patriota, você viu a gravidade desse cenário. Agora eu quero ouvir sua opinião. Você acha que o Brasil deve apoiar os Estados Unidos, ficar do lado da Venezuela ou manter uma postura independente e soberana? Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever no canal.
A luta pelo futuro do Brasil também passa por você.